Fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicário, eu sou um profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos aí para mais um vídeo sobre indicadores, tá? Se você caiu de paraquedas aqui, saiba que isso é mais um vídeo de uma série de vídeos sobre contabilidade aqui focada para o público investidor. E quem que é o público investidor? Eles normalmente não são contadores, né? Eles não sabem como analisar empresas, como analisar balanços, releases, né? Então por isso que eu trago uma linguagem bem simples, bem tranquila, fácil aí para você entender qual o momento da empresa, o que eles estão passando, quais são as tendências daquela empresa, entender a foto da empresa, entender a perspectiva de futuro daquela empresa. E hoje o indicador que a gente vai dar uma olhada aqui é um indicador muito querido aí pelos analistas fundamentalistas, por todos aí do mercado financeiro, que é a dívida líquida sobre EBITDA. Por que ele é tão importante, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar aqui, o que é a dívida líquida, né? Ela é uma conta entre o caixa da empresa e a dívida. Então a dívida líquida ela vai te mostrar se a empresa ela tem mais dinheiro em caixa ou mais dívida do que caixa. Às vezes a empresa tem 1 bilhão lá em caixa mesmo. Dá uma olhadinha no vídeo aqui de caixa e dívida se você tiver com alguma dúvida, tá? Mas às vezes ela tem 1 bilhão lá de caixa, 2 bilhões de dívida. Quanto que é a dívida líquida dessa empresa? É de 1 bilhão. A dívida líquida é de 1 bilhão, porque 2 menos 1 vai dar 1 bilhão de dívida, tá? E lembrando que é o EBITDA, ele mostra aí qual que foi o resultado operacional daquela empresa, ignorando que ela vai ter que pagar impostos, que ela vai ter que pagar juros, que ela vai ter resultado financeiro, que ela tem que pagar depreciação e amortização. É aquele resultado operacional mesmo. A fábrica chegou um insumo lá, ela fez o produto e vendeu. Esse é o EBITDA, basicamente, tá? Então, dívida líquida sobre o EBITDA, essa é a conta, tá? Esse é o indicador. Você pega a dívida líquida da empresa, divide pelo EBITDA, ele vai te mostrar o quê? Qual é a capacidade da empresa em honrar essa dívida. Por quê? Se você puxar no vídeo que eu gravei sobre EBITDA, você vai ver que a partir dele tudo é relativo àquele número. Tudo é relativo. O resultado financeiro é relativo àquele número. Os impostos que eu vou pagar é relativo à rubrica anterior. E por aí vai. Ou seja, se caísse o EBITDA, eu pegasse todo aquele dinheiro para pagar a dívida, tava tranquilo, não precisava pagar mais nada, só pago dívida, tá? Então isso na teoria, é óbvio que as empresas não funcionam assim, óbvio que elas não pegam todo o EBITDA e gastam, né? Elas têm que organizar muito melhor aí a sua operação, mas é uma medida então para a gente descobrir qual que é a capacidade da empresa em honrar todas as dívidas que ela tem, em que tá tudo isso, tá? Então vamos supor aqui, se a dívida líquida sobre EBITDA dá 1, significa que em um ano de operação, se eu pegar todo o meu EBITDA e pagar essa dívida, eu quito minha dívida. Se der 3, significa que eu preciso de 3 anos operando sem ganhar nada, sem lucrar nada, tá? Sem distribuir nada para os acionistas, sem nada acontecendo, pagando imposto, nem nada, eu vou lá, pago essa dívida. Se der 10, são 10 anos. Então por isso que tem algumas empresas aí que você olha, né, a análise deu 15, 30, já era, né? A empresa está muito mal das pernas, né? E às vezes dá negativo também, por quê? Porque o EBITDA foi negativo, né? Mas isso não vem ao caso. Então é por isso que todos os analistas gostam tanto de usar, tá? Alguns exemplos aqui bem bacana que eu trouxe, né, para trazer aqui mais para nossa realidade, né? E eu já vou comentar sobre eles aqui. Eu só queria pedir o quê? Se inscreve aqui no canal, toca o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos. E tem vídeo pra caramba, hein? Tem vídeo pra caramba. Se pegar esses últimos 30 dias aí, é vídeo praticamente todos os dias. Tem análise de empresa, contabilidade, perguntas e respostas, que por sinal a maioria delas eu pego lá do Instagram, tá? Não esquece também de me seguir lá. Tem uma taxa acima de 90% de responder todas as perguntas aí de vocês. Então eu tô aqui mesmo para que você invista melhor, tá? Eu indico empresa? Não, nem se eu pudesse, eu não posso, tá? Precisa de certificado. Mas nunca acredite num youtuber. O YouTube é um espaço aberto. O YouTube é um espaço aberto. Eu posso vir aqui e falar qualquer besteira. Não quero falar besteira nenhuma, obviamente, porque eu quero ter o reconhecimento, né? E com o reconhecimento você ganha credibilidade, você é retribuído, né? Se você compartilha aí de um bom conhecimento. Então, óbvio que eu não quero falar besteira para você, mas qualquer um pode falar, tá? Inclusive eu. Então nunca acredite, isso aqui é só para estudos mesmo, tá? Então me segue lá no Instagram, não esquece não, porque tem muita pergunta que eu tô respondendo lá, tá? Então vamos aqui a alguns exemplos de dívida líquida sobre EBITDA zerada. O que significa? Que a empresa tem mais caixa do que dívida, não tem dívida, tá? Então a gente tem a EZTEC, a WEG, Ambev, Grendene e Ipera. 5 exemplos aí de empresaças na nossa bolsa de valores, né? Tem um livro do Peter Lynch, inclusive, se chama One Up on Wall Street. Vou deixar o link aqui se vocês quiserem dar uma olhada depois. Praticamente uma bíblia aí do investidor. Show de bola. O Peter Lynch foi um dos maiores gestores, né, já conhecidos. Superou o S&P 500 por mais de uma década. Nunca teve um ano negativo. O cara é fera mesmo. E ele fala o seguinte: empresa que não tem dívida não tem como quebrar, né? Então é bem interessante. Eu particularmente
Pessoalmente eu gosto bastante de empresas que não têm dívida ou que têm uma dívida super controlada, né? Super controlada. Eu trouxe alguns exemplos aqui também de dívida líquida sobre EBITDA médio controlado. Raia Drogasil, Renner e Fleury. Porque elas tomam dívida para crescer o negócio, né? A Raia Drogasil para continuar abrindo aí uma farmácia por esquina no Brasil inteiro, né? A Renner também para ter uma loja dela, aquelas lojas gigantes lá por shopping. A Fleury para sair comprando metade do Brasil nesse segmento de diagnóstico. Então são empresas excelentes com a dívida controlada. Controlada em média, eu diria que a dívida líquida sobre EBITDA é igual a 1, aproximadamente, tá? Dívida líquida sobre EBITDA alto, mas controlado, a gente tem a Unidas, a Localiza, Taesa, Engie, Sabesp. A Unidas e Localiza é meio que característica desse tipo de empresa ter uma dívida alta, porque elas precisam estar sempre renovando a frota, precisa comprar bastante, precisa desembolsar muito dinheiro e elas acabam se alavancando demais. Então elas têm uma dívida líquida meio que no limite, tá? O limite eu diria aí no Brasil 3, 4 vezes no máximo, tá? Principalmente agora que a Selic reduziu, ainda não vimos muita consequência da Selic ser baixa em termos de pedir empréstimo, né? Isso ainda não refletiu na nossa realidade, mas digamos assim que com a Selic baixa 3, 4 vezes tá legal para esse tipo de empresa. Do outro lado a gente tem aqui a Taesa e a Sabesp. Por que é controlada? Elas podem tomar muita dívida porque elas já têm uma altíssima previsibilidade de receita, elas sabem quanto que elas vão ganhar, quanto que elas vão lucrar pelos próximos 20, 30, 40 anos, então é muito tranquilo, né, de você controlar também a sua dívida de uma forma que fique positiva para a empresa. E outra empresa que faz isso, mas não por conta de concessão, por conta de nada, mas também por essa previsibilidade, é a própria Engie, tá? Agora, dívida líquida sobre EBITDA alto e descontrolado, eu trouxe um exemplo aqui da Ultrapar. A Ultrapar, ela foi lá, tomou dívida, ela tomou mais dívida para pagar dívida e ela apostou num projeto lá, ela falou que ia crescer drasticamente, começou a tentar diversificar o seu portfólio, né, para sair daquele foco 100% em cima de petróleo e acabou tendo muita dificuldade, só está se enrolando, está aumentando demais essa dívida. Hoje essa dívida líquida sobre EBITDA está na casa de 6, né, o que é uma dívida bem expressiva. A gente pode estar presenciando, espero que não é um turnaround, não é uma empresa ruim, né, nem nada parecido com isso, mas a gente pode estar presenciando aí o começo do fim, né, eu não sei, não quero profetizar nada, longe disso, né, sempre foi uma empresa excelente, uma gestão excelente, só que está passando aí por um momento bem delicado e o mercado não perdoa empresas excelentes, não importa o histórico da empresa, né? A gente já viu uma blockbuster ser engolida no mercado, né? E a falência, então assim, o mercado não perdoa, né? Eu espero que a Ultrapar dê a volta por cima, tá? Casos especiais são empresas que não têm dívida, são seguradoras e bancos, elas não têm dívida. O banco ele pega o seu dinheiro e vende o seu dinheiro, pega o seu dinheiro, vende o seu dinheiro, é isso que ele faz basicamente, né? Cobra uma taxinha lá para manter o seu dinheiro e é isso praticamente, tá? E seguradoras, elas não têm dívida, porque é a mesma coisa. Elas pegam seu dinheiro, fazem uma aplicação lá, ganham mais um pouquinho de sinistros que não ocorreram, né? Que elas tinham provisionado e não ocorreram. Você não sabe como funciona as seguradoras. Ainda vou gravar um vídeo aqui no canal, deixar o card aqui em cima para vocês, tá? Mas elas não têm dívida. Como escolher qual empresa investir? Fica a seu critério. Novamente, 10ª vez que eu falo isso, mas fica a seu critério. Por quê? Você pode querer empresas mais alavancadas, né? Empresas mais arriscadas, você pode querer empresas mais consistentes, mais tranquilas. Eu gosto de empresas sem dívida, eu gosto muito de empresas sem dívida. Até me surpreendi, quando veio a crise, eu fui dar uma olhada na minha carteira, ver qual que poderia se ferrar mais, que ia ter que ficar pagando juros de dívida, né? Porque os juros não param, né? Ia continuar pagando dívida sem ter receita, eu fui ver praticamente nenhuma, né? Então, assim, eu fiquei bem tranquilo com isso. E como adendo, né, existe um livro do Philip Fisher que ele fala exatamente isso: ações comuns, lucros extraordinários. Não necessariamente porque a empresa ela está se alavancando, está sendo arrojada, está sendo mais agressiva no mercado, isso não significa necessariamente que ela vai trazer mais retorno, tá? Às vezes as empresas comuns conseguem trazer muito mais retorno no longo prazo para o acionista, tá bom? Então, se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal, se te ajudou de alguma forma esse conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo disposto, até o próximo vídeo, tchau!